Vamos para o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nós estudaremos hoje 2 itens, a alma após a morte e separação da alma e do corpo, a partir da questão número 149. Então nós vamos falar sobre um dos temas mais intrigantes e certamente o mais doloroso para nós encarnados, que é exatamente falar sobre a morte. Um dos grandes tabus que existem na humanidade, não apenas exclusivo de um povo ou outro, mas todos nós temos essa certeza de que o dia do retorno ao mundo espiritual vai chegar, e a grande preocupação que a gente tem é que não seja nem rápido demais e nem doloroso demais. E mais ainda, diante das incertezas com as quais nós nos deparamos, a grande pergunta é o que vem depois. Então, muitos são os textos, muitas são as pesquisas que tratam dessa questão. Nesse capítulo 3, nós falaremos então a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espírita. São 3 temas que abordam esse momento em especial, o tempo que antecede, o que acontece durante e aquele momento que vem logo em seguida. Então nós estudaremos aqui com atenção e com cuidado, para que a gente consiga ter o máximo de esclarecimento possível. Nós lembramos que hoje nós temos muitas informações sobre a morte na visão espírita, a desencarnação, a vida no mundo espiritual. Então, nos tempos atuais, o que nós vamos fazer vai ser exatamente conversar um pouco sobre alguns dos temas, sanar uma ou outra dúvida, mas no geral nós já temos uma noção, pelo tanto de livros que nós já lemos, pelas palestras, psicografias, enfim, tudo aquilo que chega para nós como instrução. Quando Kardec trouxe esse tema para aquela sociedade, como nós vimos no capítulo anterior, que nós falamos aqui sobre a finalidade da encarnação, sobre a alma e o materialismo, que seria nesse caso a encarnação dos espíritos, e assim como também outras questões sobre os espíritos desse livro 2º, se falava naquela época, tanto na visão materialista, falando do ateísmo. Vocês se lembram que nós conversamos sobre as diversas ideias que grandes nomes da nossa ciência traziam para nós, cada um dando a sua opinião, muito mais como incertezas do que como convicção. Nós vimos, por exemplo, cientistas como Einstein, como Carl Sagan, pesquisadores, que falavam muito mais o não sei do que eu sei. E esse não sei, então, preferi, em vez de alimentar qualquer tipo de ideia ou fantasia a respeito daquilo que pode acontecer no mundo espiritual, focam sua atenção naquilo que é palpável, naquilo que é real. Então, quando Kardec, naquela época, trouxe para nós essas instruções, juntamente com os espíritos, havia também um pensamento, ou havia também ideias que se encontravam presentes naquela sociedade. É muito interessante a gente pensar dessa forma, porque quando nós focamos a nossa atenção na atualidade, a impressão que nós temos é que durante todas as gerações anteriores, pois é, Braz, é que o detalhe é que ele não pesquisava muito sobre essa questão do espírito, ele acabou se esbarrando com essa situação. Mas sim, Crookes. Mas ele acabou esbarrando, mas a grande pesquisa que ele fazia era muito relacionada com a física, com a matéria de interesse dele. Então, quando a gente fala sobre o nosso pensamento contemporâneo, a impressão que nós temos é que todas as gerações anteriores pensavam da mesma forma. Se nós pudéssemos vivenciar uma experiência de voltar no tempo, numa máquina do tempo, não voltar no nosso tempo, porque do contrário nós regrediríamos. Mas se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo e voltar
no século passado ou no século retrasado, nós teríamos uma grande surpresa não apenas pelo modo de viver daquelas pessoas, imaginando, por exemplo, o tipo de roupa, o tipo de habitação, as atividades que realizavam, mas o modo de pensar seria para nós extremamente chocante. Um exemplo simples disso, que nós vemos nos livros de história, porque ver no livro de história é uma coisa, você vivenciar isso na realidade é outra. Se nós voltássemos no tempo, por exemplo, uns 150 anos, nós chegaríamos no Brasil escravagista. E aí então você veria uma pessoa negra sendo ofendida, sendo espancada na rua com absoluta naturalidade. E poucas pessoas se chocariam com isso, e nós ficaríamos abismados, como pode isso? As mulheres sendo tratadas, né, com submissão, com agressão, jovens praticamente estupradas durante a sua lua de mel, porque os casamentos eram arranjados entre homens adultos e adolescentes. Com relação à religião, diferentemente do que nós vemos hoje, uma presença religiosa controladora naquela época, então nós ficaríamos muito mais assustados com o pensamento daquele pessoal, dessas gerações anteriores, e quanto mais para trás a gente vai, mais chocante isso se torna, do que necessariamente com o modo de viver deles. Então, essa ideia da morte, por exemplo, na época de Kardec, ela também era dominada por esse pensamento religioso, filosófico e científico. Eram três pensamentos diferentes. O científico era um pensamento materialista. Dizia que a morte significava a destruição do corpo e, consequentemente, a extinção do indivíduo. Porque não considerava o espírito. O espírito sempre foi algo ligado a um pensamento religioso. Um cientista dizia assim, olha, porque o espírito, isso não consta nos livros de ciência. Então a palavra alma, a palavra espírito, são palavras, podemos dizer assim, né, entre aspas, patenteadas pelas religiões. Então se você não crê em nenhuma religião, consequentemente você não considera esse elemento como algo real. Dentro da filosofia sempre veio aquela questão, o que temos depois da morte? O que acontece durante esse momento? Então começa, né, todas aquelas questões, apresentando assim aquelas teorias que podem ser viáveis ou não. E depois a questão da religião, que vai falar que a morte, o espírito então vai para o seu destino de acordo com as bases filosóficas de cada uma, né, uma dizendo bases dogmáticas de cada uma, algumas dizendo que você vai para o céu, outra vai dizendo que você vai para o espaço, outra vai dizendo que você fica aqui entre os encarnados, cada um dando a sua ideia. Falando, por exemplo, da ideia panteísta, né, como nós já conversamos, Einstein, ele era um dos seguidores desse pensamento, embora não era um defensor, ele não levantava uma bandeira do panteísmo, mas ele pensava, ele acreditava que após a morte, a alma então seria reintegrada a um todo universal e ela deixaria de existir na sua individualidade. Então, o que se pensava naquela época com relação à morte e todas essas dúvidas, é algo que tem alguns pontos de semelhança com aquilo que nós pensamos na atualidade, mas ao estudarmos, nós espíritas, estudantes, simpatizantes da doutrina espírita, ao estudarmos esses temas, nós já temos um pensamento formado pela quantidade de informações. Naquela época, por exemplo, de Kardec, falar de psicografia era uma coisa muito fantasiosa, era uma coisa meio maluca e tudo mais. Hoje nós vemos reportagens, documentários sobre médiuns, né? Médiuns, Chico Xavier fez um grande trabalho de difusão desse pensamento ou desse tipo de atividade, né, durante a sua vida. Então, quando se fala em psicografia, conversar com os mortos, Chico Xavier está diretamente ligado. No caso do Divaldo, por exemplo, ele tem ali ele é bastante conhecido no meio espírita, não tenhamos dúvida disso, mas a sociedade como um todo conhece de uma reportagem, de uma entrevista. No caso do Chico, por exemplo, documentários e mais documentários foram feitos a respeito dele. Livros que inundaram as livrarias, todo mundo conhecia, principalmente com a difusão de Nosso Lar, que podemos dizer assim, foi o carro-chefe da divulgação espírita, né, pelo Chico Xavier. Então, quando nós falamos conversar com os mortos, pensemos conversar com os mortos hoje, você vendo numa novela, você vendo num documentário sobre Chico Xavier, e conversar com os mortos naquela época de Kardec.
quando a igreja dizia que essa era uma proibição, a Inquisição estava numa fase já perdendo a sua força, mas ela ainda existia. Então, ao lermos esse capítulo que fala do retorno da vida corpórea, na verdade nós temos dúvidas com relação a um ou outro detalhe. Mas o pensamento geral, que é você desencarna, o perispírito se desprende do corpo e você vai para o mundo espiritual e se desenvolve, dá sequência na sua vida, sofrendo ou recebendo os benefícios daquilo que você semeou. Bom dia, Tico-Teco. Então nós já sabemos tudo isso. Agora vem aqueles pequenos detalhes, né? Será que dói? Será que não dói? Por coincidência, nós estamos lendo o livro Voltei, e ali nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre aquilo que o irmão Jacó vivenciou. Nós acabamos de estudar o livro Memórias de um Suicida, e nós vimos, né, o trauma que é para um suicida se desprender do seu corpo. Logo, daqui a alguns encontros que nós vamos fazer, começaremos o livro Nosso Lar vendo também um outro espírito trazendo ali o seu depoimento sobre a sua experiência de chegada ao mundo espiritual, em especial no caso de André Luiz, falando sobre a perturbação espírita. Esse nome perturbação é interessante, que eu só mesmo entendi o seu significado quando eu comecei a estudar as obras da codificação, coisa que eu não estudava até então. Então o indivíduo perturbado, eu ficava naquela ideia que ele ficava incomodado com alguma coisa, né, até entender exatamente que era um estado de desorientação que ele vivenciava. Isso demorou um pouco, até conseguir definir realmente esse estado do espírito logo após a sua desencarnação. Então o que nós vamos estudar hoje, muitas respostas já são compreendidas, já são até decoradas, né? Mas é importante a gente trazer esclarecimentos sobre os detalhes que nos incomodam, aqueles detalhes que não ficaram claros ainda, porque aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec foram respostas muito objetivas. De lá para cá, estudando os tantos livros que chegaram para nós psicografados, foi quando nós então conseguimos entender um pouco mais as particularidades da desencarnação para esse espírito, para aquele espírito, de acordo com o seu modo de vida, de acordo com as experiências que ele vivenciou, o tipo de desencarnação que ele teve. Se foi uma desencarnação motivada por uma doença degenerativa, se foi por velhice, se foi por um acidente, se foi por suicídio. Então o que Kardec traz para nós, em especial, lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, falando sobre o passamento, ele falava sobre o estado do espírito a partir dessas variedades de desencarnação. Então, se o espírito desencarna de uma forma traumática, ele vai se encontrar no mundo espiritual desse jeito. Se ele desencarna pelo suicídio, se ele desencarna de uma forma tranquila, cada um, então, a forma como o espírito se apresenta no plano espiritual. Mas o processo, a fisiologia desse processo de desencarnação, se o espírito é arrancado do corpo, se ele desprende gradualmente, se ele demora mais, se ele demora menos, isso tudo foi sendo, então, trazido para nós gradualmente a partir das obras que foram psicografadas, e os espíritos então trouxeram o seu depoimento. Então, muito bem, falar sobre tudo isso para nós, né, Guapo, bom dia. Tchau. Então, falarmos sobre tudo isso para nós hoje é fácil, é tranquilo, mas é fácil e tranquilo falar no meio espírita. Mas fora do meio espírita, na sociedade que nós vivemos, falar sobre morte é algo muito assustador. De você imaginar alguém passando num cemitério, alguém vivenciando uma experiência dolorosa de sepultar um ente querido, participar de um velório, trabalhar num hospital. Então você vê um paciente desencarnando, você vê um ente querido que está nesse processo, além da dor propriamente dita, fica aquela pergunta, né? O que será que acontece exatamente? Então eu trabalhava em um hospital, trabalhava num CTI, né? Então ali era comum alguns pacientes no estado mais grave acabar desencarnando. Então a morte não era diária, obviamente, felizmente também, mas acontecia. Então, na verdade, nós tratávamos de um processo muito natural. O paciente estava vivo, depois o paciente ficou morto. Ele ficou morto, então ele vai ser tratado de acordo com os procedimentos, né, que a gente tinha na área de saúde. Preparar o seu corpo, arrumar isso, arrumar aquilo e tudo mais. Mas aquela pergunta fica, mas espera aí, tem um elemento a mais a ser considerado. E a alma? E o espírito? Como fica exatamente?
O Braço lembrou aqui, né? Minha família tem uns 4.000 pessoas e o único espírita declarado sou eu, né? O adepto, né? Pois é. Apesar que minha família também é grande, Brasil, são poucos aqueles que se preocupam, né? Aliás, uma boa ideia, né, Brasil? Quando a gente pensa assim numa sociedade que é espírita, numa sociedade que não é espírita, quantos tem, quantos não tem, é só a gente olhar para a nossa própria família. Quantos de todos aqueles com que nós temos contato, com primos, sobrinhos, filhos, tios, avós, cunhados e cunhadas e tudo mais, quantos são espíritas dessas pessoas próximas a nós? Fazendo essa estatística, nós veremos, né, o quão ainda a doutrina espírita se encontra distante desses corações, para trazer esse esclarecimento, para trazer esse entendimento sobre a realidade que nós vivemos aqui e aquilo que existe no futuro e também no nosso passado. Pois é, né, Brasa? É sempre aquele que acaba sendo ali o guru nos momentos de dificuldade, né? Aquele que é solicitado. Mas cada um vai aprendendo no seu tempo. Porque a ideia ainda de morte, de espírito e tudo mais é algo que traz ou para uns despreocupação ou para outros um certo temor. Mas na sociedade, de modo geral, fica aquela pergunta: o que vem depois da morte? O que acontece com o indivíduo durante a sua morte? Para fazermos aqui uma introdução, eu trouxe um artigo da revista Super Interessante, que foi publicado alguns artigos, na verdade, que foram publicados em 2013 e atualizados em 2017. O título é, né, Os 7 Maiores Mistérios do Universo. Esse item especial, esse artigo em especial, o artigo número 4, a pergunta é: o que acontece após a morte? Conheça as novas respostas da ciência para as perguntas mais difíceis do mundo. Então, lembrando que a resposta que nós teremos aqui será uma resposta dada pelo meio científico. Então nós poderíamos ter do meio científico e do meio religioso. Nós encontraríamos ali cada uma dando a sua visão, né, a partir das suas bases, a ciência a partir da lógica, da sua lógica, e a religião a partir dos seus dogmas e de suas crenças, a sua base de fé, podemos dizer assim. Então esse artigo diz assim para nós: quando morreu pela primeira vez em 1993, o empresário americano Gordon Allen estava a caminho da UTI. Havia sofrido uma parada cardíaca momentos antes. Seu sangue deixou de fluir. A respiração se deteve, o cérebro apagou. Mesmo assim ele sentiu algo. Fui transportado para fora do corpo e comecei a viajar. Não senti dor, apenas leveza. Vi cores maravilhosas que não existem na Terra. Recorda Allen no site da fundação que leva seu nome. Os médicos o ressuscitaram com um desfibrilador. Assim como a Gordon Allen, milhares de pessoas que tiveram morte clínica foram trazidas de volta. Há uma semelhança incrível nos relatos, diz Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da Universidade de São Paulo. Muitos dizem ter visto um túnel e uma luz branca. Outros veem uma imagem de Deus. Os relatos também incluem encontros com parentes mortos e a sensação de estar fora do corpo. São as chamadas experiências de quase morte, EQM. A explicação mais aceita é que se trata de alucinações, causada pela falta de oxigenação no cérebro. Um estudo feito em 2010 pela Universidade George Washington monitorou o cérebro de 7 pacientes terminais. Em todos os casos, a atividade cerebral disparava logo antes da morte. Isso supostamente acontece porque, conforme os neurônios vão morrendo, perdem a capacidade de reter carga elétrica e começam a descarregar numa sequência anormal que poderia provocar alucinações. O intrigante é que durante a EQM, experiência de quase morte, às vezes a pessoa vê coisas que realmente aconteceram e que ela, em tese, não teria como saber.
muitos pacientes dizem ter se encontrado com um parente que ninguém sabia que havia morrido, nem o próprio paciente. Por exemplo, um tio que morreu minutos antes de o paciente ter a EQM, disse o psiquiatra Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia, num seminário realizado em Nova York. Outras pessoas contam coisas que se passavam na sala do hospital enquanto elas estavam mortas. Como explicar que os pacientes estejam conscientes, mesmo sem atividade cerebral? Depois de acompanhar 344 sobreviventes de paradas cardíacas, dos quais 18% tiveram EQM, o médico holandês Pim van Lommel criou uma teoria a respeito. A consciência não pode estar localizada num espaço em particular. Ela é eterna, diz. A morte, como o nascimento, é mera passagem de um estado de consciência para outro. Ele reconhece que as pesquisas sobre EQM não provam isso, mesmo porque as pessoas com EQM não morreram, só chegaram muito perto. Mas ficou provado que durante a EQM houve aumento do grau de consciência. Isso significa que a consciência não reside no cérebro, não está limitada a ele. Acredita? Então isso aqui é um artigo pequeno, mas é interessante, porque ele fazia parte daquele pacote, né, dos deixa eu ver aqui quantos eram mesmo, dos 7 maiores mistérios do universo. Então trouxe para nós um pouquinho sobre essa questão da EQM. O que a ciência detém hoje como recurso para fazer essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, são exatamente essas experiências de quase morte. Fora isso, não tem como saber o que acontece com o indivíduo enquanto ele morre ou depois que ele morre. Nesse caso, você teria que considerar que o espírito continua vivo, como foi o caso desse pesquisador holandês que falava exatamente que a consciência não se encontra no corpo, mas em outro lugar. Então precisaria ter a resposta de um indivíduo após a sua desencarnação. Como a ciência não considera esse elemento como algo real, dentro dos seus padrões de investigação, então simplesmente avalia o próprio indivíduo que, chegando à beira da morte, volta para contar aquilo que aconteceu. Nós tivemos pesquisas importantes feitas não apenas aqui em São Paulo, né, na Universidade de São Paulo, mas também na Universidade de Juiz de Fora. O Dr. Alexander Moreira Almeida, né, conhecido nosso do meio espírita, ele então publicou um artigo em revistas importantes aqui do Brasil, inclusive entrevistas em documentários, né, em reportagens, Globo Repórter e tudo mais, falava de um trabalho que era realizado entre a Universidade de Juiz de Fora, centros universitários na Europa e nos Estados Unidos. E aí então a explicação, né, ou melhor, o mecanismo dessa pesquisa era exatamente comprovar que realmente o indivíduo que vivenciava a experiência de quase morte trazia informação que era palpável. Então nós já chegamos a comentar sobre isso, mas só para poder reforçar esse nosso entendimento, ele dizia então que um dos métodos de investigação era, por exemplo, na sala de cirurgia ou num centro, num quarto de UTI, você colocar uma imagem, uma figura aleatória, no alto de uma prateleira, né, com a imagem voltada para o teto. Como grande parte dos depoimentos, as pessoas diziam que se viam no alto da sala, se vendo de cima para baixo, vendo ele sendo tratado, vendo os médicos em volta e tudo mais. Então, se ele se encontra no alto, ele poderia olhar em cima dessa superfície que ninguém veria, ninguém teria acesso, e depois, quando ele voltasse do sono, desse estado de transe, ele então relataria que viu aquela figura. Essa era uma das formas de comprovar essa experiência que ele vivenciou, para dizer realmente que ele se encontrava desprendido do corpo e pôde ver então essa imagem durante o momento em que o seu corpo se encontrava em absoluta inconsciência. Então são tantas e tantas pesquisas que são feitas em outros tantos centros pelo mundo afora para tentar entender essa coisa da morte, mas a partir de um método científico que a nossa ciência tradicional acaba adotando, acaba aceitando. Então, mais uma vez, dentro
do pensamento religioso, e eu falo religioso porque a doutrina espírita ela acaba sendo incluída nesse meio pela sociedade de um modo geral, vai dizer então que a doutrina espírita acredita que os espíritos continuam vivos após a morte. Sendo que, na verdade, o que Kardec fez para trazer para nós esse entendimento foi utilizar uma metodologia científica para investigar, através das observações, através da sua metodologia, entender exatamente que aqueles comunicantes, através da psicografia, através da psicofonia, através de qualquer recurso mediúnico, era realmente um indivíduo que havia desencarnado e não simplesmente um objeto de fé. De dizer assim, eu acredito que isso possa ser. Talvez seja uma alucinação, talvez seja ali uma simulação. Então, todos os cuidados para que fosse investigado aquele fenômeno foi utilizado, então, todos os cuidados foram utilizados para que viesse uma resposta coerente, uma resposta verdadeira. E, inclusive, fazendo depois comparações com experiências semelhantes com outras pessoas, em outros lugares, com outros observadores, com outros médiums, enfim. Foi fazendo então comparação aqui e ali e depois, através da aproximação desses resultados, viram uma afinidade muito grande. E aí então para a doutrina espírita já não se tem mais dúvida sobre a realidade do mundo espiritual, não como um objeto de fé, mais uma vez, diferentemente do que se pensa da doutrina espírita como mais uma religião, mas como resultado de uma observação utilizada com metodologia segura e bastante sólida para trazer para nós essas respostas. Então hoje nós temos toda essa complexa teia de ideias que vão se cruzando e a doutrina espírita se envolvendo no meio de tudo isso, trazendo a sua contribuição. Mas ainda assim, apesar de ser um resultado das observações, não é o suficiente ainda trazer esse resultado para convencer a nossa ciência. Ela continua ainda precisando de uma resposta clara. Enquanto ela não comprovar a existência do espírito, ela vai depender das pessoas que chegaram perto e voltaram. Porque, como se diz dentro do nosso meio, da nossa sociedade, daqueles que morreram, ninguém voltou para contar. É assim que eles entendem. E para nós, todos aqueles que morreram poderiam voltar para contar, e grande parte deles acabaram voltando. Grande parte não, seria exagero, mas uma boa parte acabou voltando. Porque se fosse uma grande parte, todos os dias daqueles que desencarnam, todos eles voltariam para contar, e a gente sabe que não é bem assim. Então vamos lá, aqui para nós, no nosso Livro dos Espíritos. Rapidamente o Brás colocou para nós ali, engraçado, um parente meu foi prefeito de Lusiânia 5 vezes, era o pai da pobreza. Ele teve que ficar 2 anos dormindo no além, no sono magnético. Varia mesmo de pessoa para pessoa, Cada um ali tem um meio diferente, de chegar, uma forma diferente de chegar no mundo espiritual. Forma não, um estado diferente de chegar no mundo espiritual. Então vamos lá, aqui para o nosso Livro dos Espíritos. É porque isso começa agora, Brás? A gente lembra sempre que a mediunidade ostensiva, ela não é algo tão simples assim. Se hoje nós tivéssemos uma proliferação de desenvolvimento dessa mediunidade, ou de capacidade das pessoas, nós teríamos ali um estado bastante perturbador na sociedade. Porque nesse caso nós teríamos então, para fazer as coisas de um jeito mais correto, somente os espíritas teriam mediunidade ostensiva. Pelo fato de ter estudo, pelo fato de ter a prática já desenvolvida. Agora, se você começa a colocar a mediunidade ostensiva em qualquer pessoa, dependendo da crença que ela tem, ela vai se matar de loucura. É algo realmente bastante problemático, Então tudo deve vir da forma certa. Enquanto a ideia não se difundir da realidade do mundo espiritual, não se difundir na nossa sociedade, fazermos as pessoas, ou fazermos com que essa sensibilidade apareça nas pessoas, seria algo perturbador, porque elas não saberiam lidar com tudo isso. Então, por isso mesmo, essa falta de médiums ainda atrapalha, mas tudo virá no seu tempo certo. Tudo virá no momento em que nós estivermos prontos. Primeira questão, então, a alma após a morte. Questão número 149. A pergunta de Kardec,
Em que se transforma a alma no instante da morte? Uma pergunta que para aquela época é interessante e para a nossa época atual também. Porque falarmos para um espírito o que acontece com a alma no instante da morte, ele vai dizer que ela continua viva. Você falar para um cientista na atualidade, para alguém de outra religião, cada um vai trazer uma ideia. De um modo geral, né, as escolas espiritualistas, né, sempre vão trazer para nós a resposta de que a alma continua viva. Cada um dizendo sobre o seu destino, sobre o seu estado, sobre o seu grau de consciência, sobre a sua individualidade. Para a ciência, essa questão simplesmente não é abordada. A não ser que seja tratada, por exemplo, pela medicina, para falar sobre as crenças do indivíduo sobre a morte. Mas ela, propriamente, se fosse assim, você pegaria um livro de fisiologia e você encontraria um capítulo falando sobre morte e falando sobre espírito. E, na verdade, o que se fala é sobre o processo da morte. Todos os processos metabólicos, questões dos neurônios, da eletricidade do corpo, enfim. Tudo aquilo que fala sobre a morte e os seus efeitos, mas não fala sobre a consciência. A consciência simplesmente se apaga dentro da visão científica. Por isso, então, quando Kardec pergunta em que se transforma a alma no instante da morte, para nós espíritos pode parecer uma pergunta simples, mas ela é absolutamente atual e importante para a nossa sociedade hoje, que tem esses pensamentos divergentes. O que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então aqui já começa para nós uma resposta importante. Que primeiro, a alma deixou o mundo dos espíritos temporariamente. Se deixou o mundo dos espíritos temporariamente, significa que ela já existia. Porque ela retorna para o mundo que ela havia deixado. Então nós falamos sobre a pré-existência da alma. Mas aí vem então outras tantas questões que a doutrina espírita já trouxe para nós, como resposta ainda para nós nós temos ainda um pouco de dificuldade de fazer uma interpretação correta, mas se o espírito continua vivo, onde ele vive, como ele vive, de onde ele vem, há quanto tempo ele existe, o que ele faz nesse lugar? São perguntas que a gente vai obtendo em livros aqui, livros ali, e até mesmo entre nós espíritas há, né, esses conflitos de ideias a respeito dessa realidade. Então ele retorna ao ambiente onde ele se encontrava. Se para nós espíritas esse tema é problemático, ainda gera tantos debates, se nós formos então para o meio científico, para a nossa sociedade como um todo, as dúvidas aumentam muito mais. Mas a resposta se encontra aqui, não apenas no Livro dos Espíritos, mas nas tantas obras que foram divulgadas para nós. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? A resposta sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Quando Kardec fala sobre a sua individualidade, então a primeira pergunta, em que se transforma a alma no instante da morte? Nós já levamos em consideração que a alma existe. Ponto. Essa questão 150 já não tem mais sentido perguntarmos se a alma existe ou não existe. Nós já partimos do princípio de que isso é uma realidade. E por que ela conserva a sua individualidade? Por que fazer essa pergunta? Exatamente porque nós temos as teorias, como no caso do panteísmo, que nós já estudamos, que fala que a alma simplesmente retornou ao mundo espiritual e perdeu a sua individualidade porque ela foi absorvida por esse todo universal. Mas vamos além, porque não apenas a questão da individualidade, mas com relação também à questão da memória, da personalidade. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, no nosso trabalho do Espiritismo.net, uma dúvida que foi apresentada por um usuário que falava exatamente isso. Olha, eu sou de outra religião, sou da religião católica, e gosto da religião católica, sigo a religião católica, mas também gosto do espiritismo. E eu tenho dúvidas com relação à morte. A minha pergunta é, quando eu morrer, eu vou encontrar com alguém que eu conhecia?
Chegando nesse mundo espiritual, eu vou me lembrar quem eu era? Eu vou me lembrar dos meus familiares? Eu vou me lembrar do modo como eu vivia? Para nós são perguntas básicas, para nós espíritas. Mas para a nossa sociedade de um modo geral, pelo fato de terem uma educação religiosa muito diferente daquela que a doutrina espírita traz para nós, são dúvidas absolutamente naturais, né? E atuais também. Então, quando se fala sobre a sua individualidade, nós podemos falar individualidade, personalidade, memória. Vai reconhecer outras pessoas. Eu vou me lembrar da minha mãe quando eu morrer? Perguntas muito reais e muito atuais, feitas semana passada, por exemplo. Esse tipo de pergunta foi feita e nós temos outras perguntas semelhantes que continuam sendo feitas. Se nós formos a fóruns de debates, né, ou sites que as pessoas colocam perguntas, nós vamos encontrar muitas perguntas nesse sentido quando se fala. Sim, sim. A ideia, né, que aparência que eu vou ter e o meu corpo, como é que vai ficar? Então são tantas as dúvidas que vão surgindo. Então Kardec ele trouxe para nós mais duas questões a partir dessa questão 150. Ele trouxe a questão A e a questão B. Então, se ela conserva a sua individualidade, os espíritos dizem que sim, não a perde jamais. Então nós continuamos lá, vivos e individuais no mundo espiritual. O que nós continuamos a partir dali? Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Como é que o espírito se reconhece como um indivíduo? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então é aquela dúvida que nós temos, né? Quando nós desencarnarmos, como é que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual? Dentro do meio espírita nós encontramos várias respostas, várias perguntas sobre isso. Eu vou continuar com a mesma aparência que eu tenho? Se é uma criança, ela continua uma criança? Se é um idoso, continua um idoso? E é então através dos outros livros que nós então vamos lendo e aprendendo com os ensinamentos que eles trazem para nós, que os espíritos trazem para nós, fala, por exemplo, que sim, nós estaremos no mundo espiritual com a mesma aparência que nós temos hoje, por uma questão de condicionamento mental. Então nós nos reconhecemos com essa aparência. Durante tanto tempo, durante a nossa vida, nós nos olhamos no espelho, nós reconhecemos o nosso corpo. E aí então o nosso pensamento vai moldando então esse nosso perispírito também no mundo espiritual. Porque o perispírito tem esse formato pelo fato de estar vinculado ao corpo físico. No mundo espiritual nós levamos então esse registro na nossa mente e continua como está. Só que o detalhe que nós temos, que os espíritos trazem para nós, é que nós vamos então passando por um processo de rejuvenescimento, um processo de sanidade, podemos dizer assim, fazendo com que a nossa aparência seja mais saudável, diferentemente, por exemplo, de um indivíduo que desencarna numa idade avançada por uma doença uma doença degenerativa. Ele não chega no mundo espiritual naquela imagem de decrépito, né, completamente doente. Pelo contrário, ele começa então a trabalhar uma aparência saudável, porque a sua mente começa também a se tornar mais saudável, diferentemente do que acontecia aqui no corpo físico. Aqui ele assumia que era um paciente doente. No mundo espiritual ele começa a perceber, não, doente era o meu corpo, não eu. Então ele mantém a sua aparência mais rejuvenescido, mais saudável, de acordo com aquilo que para ele é confortável. Tanto que no mundo espiritual nós encontramos espíritos com uma aparência juvenil, espíritos ali que são jovens, adolescentes, porque estão condicionados àquela imagem, pelo menos temporariamente, né, de acordo com suas necessidades. Outros com uma aparência de uma pessoa madura, podemos dizer ali por volta dos seus 30, 40 anos de idade, e outros têm uma aparência mais idosa, 60, 70 anos de idade. É o caso, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes. Todas as imagens que chegam para nós sobre ele é exatamente daquele senhor. Joana de Ângeles, não sei exatamente com qual idade ela se apresenta,
sabemos assim pelas imagens que ela tem, talvez ele por volta dos seus 40, seus 50 anos de idade. Talvez ela esteja dando risada agora, né? Não, não é tudo isso, é menos. Ou então, que bom que me viu assim, eu tenho muito mais. Pode ser, Braz. Então assim a gente vai vendo, né, que os espíritos vão, eles ficam no mundo espiritual com a aparência que eles são mais com a aparência que ele é mais confortável. Só que saudável, equilibrado, rejuvenescido, mas mantendo aquela idade, né, aquela idade biológica, né, aquela aparência de idade biológica, de acordo com sua conveniência. O Braz lembrou também, ele perguntado a Dom Helder Câmara qual o seu trabalho no além, ajudar os católicos, né, assim. No livro ele comenta, né, porque essa questão da individualidade é interessante. Nesse livro ele comenta, né, esqueci o nome do livro, Braz, se você lembrar, coloca aí. Novas Utopias, o livro. Pergunta para ele, né, agora o senhor se tornou um espírita? Ele falou, não, continuo como católico. Tem muito trabalho para fazer entre os católicos. E essa questão da individualidade é muito interessante. Claro que esse livro é um livro fora do catolicismo, que não admite a possibilidade dessa comunicação, mas para nós espíritas nós vemos ali um grande ensinamento de um espírito que viveu uma filosofia diferente e agora, dentro de uma ocupação importante, que agora no mundo espiritual traz ali o seu depoimento. Exatamente, Braz, né, o Tico-Teco, essa passagem da ressurreição também é algo que traz assim bastante confusão. Como será essa ressurreição? É a ressurreição da carne, é a ressurreição do espírito? Então procuram fazer as interpretações baseados, né, as pessoas, esses indivíduos baseados nos ensinamentos que são trazidos na Bíblia, mas bastante limitado, né, porque hoje nós temos ali nós já rompemos essa barreira da matéria e temos acesso, né, absolutamente natural, com absoluta naturalidade ao mundo espiritual. A Angelina falou, né, meu pai, quando o vejo, né, está mais jovem, né, então exatamente aquela aparência mais rejuvenescida, né? Para que, né, um indivíduo que desencarna com 80 anos, 90 anos, para que vai manter essa aparência se ele se sentia tão bem durante a sua juventude? Aí temos as crianças que estão ainda condicionadas àquele corpo físico, mas que depois vão se transformando de acordo com o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Temos muito que aprender ainda, né? Não, o Brasil não acredito que tenha mexido com o Vaticano, é um dogma, né? Se mexesse com isso, nós teríamos ali um grande abalo na estrutura da igreja. A gente sabe que não é assim, né? Então, por mais tentador que seja para alguns católicos, não é possível uma admissão da igreja, porque do contrário teria que mudar o seu próprio catecismo, né? Continuando aqui para nós, 150b. A alma não leva nada deste mundo? A resposta: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então aquela frase, né, que nós temos, aquele pensamento que nós temos no meio espírita, que fala da vida, só se leva a vida que a gente leva. Então é um pensamento muito interessante, porque mostra exatamente, né, nossas lembranças, nossos valores, as consequências morais de nossas ações. Então apenas isso, nada material. Por isso então, todo esse conteúdo que a alma leva, a vida que eu levei, eu levo comigo, das experiências que eu levei, são exatamente elementos que compõem a minha individualidade. Nós temos ali também elementos que caracterizam a minha personalidade. Por isso então, o indivíduo mantém sua lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor, mas aí o espírito então vai vivenciar essas lembranças com doçura ou com amargor, dependendo da forma como ele viveu. E aí nós já vimos tudo isso, né? Para ilustrar essa questão 150b,
nós tivemos lá no livro Céu e Inferno as tantas entrevistas que Kardec fez falando sobre o estado de cada espírito. E a gente pode lembrar, né, do trabalho que Kardec teve durante esse processo, quando ele recebeu essas comunicações. Elas foram chegando, as entrevistas foram sendo realizadas, né, durante o seu trabalho, e aí então ele foi, a gente pode imaginar, né, a forma como ele organizou esse material, de colocar assim sobre a mesa, né, ler um espírito e começar a colocar nos montinhos, né, esse aqui é um espírito que parece, né, numa condição muito feliz, coloca lá. Esse espírito aqui já falou que cometeu suicídio, coloca no outro montinho. Então ele foi selecionando as psicografias, colocando cada uma no montinho separado para depois colocar na ordem decrescente dos mais felizes aos mais infelizes. E por isso mostra exatamente essa 50B. O que o espírito leva? Coloca o amargor, ou coloca a doçura, a felicidade que ele vivenciou, dependendo do modo como ele viveu. Pode ser aqui também, viu, André? Questão 151, vamos lá. Apesar de que a opinião de que a alma, após a morte, que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? Aí lembrando do panteísmo também, né? A gente passa aqui porque essa ideia para nós já foi ultrapassada, né? A resposta: o conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma, e não obstante conservas a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade após a morte? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, falar sobre, Kardec perguntou que prova podemos ter da individualidade? A própria comunicação. O espírito se comunicando, contando a sua própria história, né? Mas a pergunta que ele fez, Brasil, eu acredito que foi muito mais por uma questão didática, porque Kardec já tem essas provas, né, o tempo todo através das comunicações, né? Então ele pôs apenas para constar, porque para ele, né, já não havia mais dúvida com relação a isso. Sim, sem dúvida. Então aqui nesse caso os espíritos colocaram, né, tá tão na cara isso tudo que até mesmo, né, dentro do meio popular nós temos hoje os fantasmas, as assombrações e tudo mais. Quando você vê um fantasma e você o vê com a sua forma, com suas ideias, com seus medos, com seus interesses, isso já é uma prova de individualidade. A partir dessas experiências que foram vividas, obviamente. Não pelo folclore, né, ou pelas lendas urbanas que nós temos hoje. Mas o indivíduo que presencia um fenômeno como esse, e ele vê aquele indivíduo desencarnado, isso já é para ele uma prova de individualidade. Pela sua simpatia, antipatia, não importa qual seja. Kardec traz então para nós aqui um comentário. Os que pensam que a alma com a morte volta ao todo universal estarão errados, se por isso entenderem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, no entanto, se entenderem que pelo todo universal, o conjunto dos seres incorpóreos que de cada alma ou indivíduo. Vamos de novo aqui. Se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de cada alma ou espírito, de que cada alma e o espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualização. Aqui detalhe de que Kardec coloca sobre a diversidade dos espíritos.
mesmo que sejam espíritos desconhecidos, ele vai ter ali o seu nome, ele vai contar a sua história, ele vai falar sobre a sua realidade, sobre os seus desejos, nesse ambiente espiritual em que ele se encontra. Então, se cada indivíduo conta a sua própria história, isso já é para nós claramente, né, um elemento a considerarmos sobre a individualidade do espírito. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há em todos os caracteres, alegres, tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. Nós temos alguns filmes de ficção, só para poder ilustrar, porque hoje é muito comum, de indivíduos que acabam tendo a personalidade absorvida por um ser supremo do mal, por exemplo. Então ele fala aquilo que essa entidade suprema pensa ou manda ele falar. Então hoje no meio de ficção nós temos isso. O indivíduo perde a sua individualidade, como se ele morresse para ele próprio e fizesse parte então desse ser supremo. Mas isso aí não passa de ficção. Mas embora essa ideia seja levada também para o mundo espiritual. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à sua vida terrena e que podem ser contestados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Então, quando se fala em individualidade da alma, nós lembramos, né, de anjos, falamos dos santos, né, que dentro desse meio religioso tradicional, que acaba se manifestando e se tornando objeto de fé. Mas aí então, a doutrina espírita traz para nós sinais patentes dessa realidade através das comunicações. Porque hoje, embora nós tenhamos as psicografias tidas, né, também como simulações, nós lembramos, por exemplo, livros de Chico Xavier e de outros médiuns que trouxeram psicografias e, junto a essas psicografias, detalhes importantes sobre a vida do espírito. Para não apenas identificá-lo para a família, porque a princípio, de um modo mais simplificado, a psicografia tem por objetivo convencer os familiares de que aquele espírito que fala é o mesmo, né, que desencarnou o ente querido que eles esperavam. Então temos ali então sinais, informações sobre do espírito que só ele sabe, informações que só a família sabe, detalhes da vida pessoal, né, que a família reconhece. E aí então vai dizer, não, realmente é o meu filho porque é minha esposa, são os meus pais e tal, porque ali tem informações que só esses espíritos sabem. Mas para nós que somos estudantes, nós vemos assim que essa comunicação traz um grande benefício para aquela família, mas para nós ao mesmo tempo uma prova incontestável da própria individualidade da alma e, por consequência, fortalecendo as nossas convicções sobre a nossa própria individualidade. Questão 153. Não, a Tatiana é filha da Rosana, né, Braz, da Rosana Madjaroff, que ela desencarnou, inclusive, né, o aniversário dela foi agora em dezembro, janeiro, acho que foi em dezembro. Então a Tati também trouxe, né, as comunicações, foram várias comunicações, mais de 15 comunicações, se eu não me engano, formou até um livretinho, né, contando detalhes, conversando realmente com a mãe sobre coisas do cotidiano. Então isso também foi uma resposta significativa. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque essa expressão vida eterna se encontra nas orações que nós fazemos, daquelas que foram ensinadas, né, durante a nossa infância, a nossa educação religiosa.
nós vamos morrer para a vida eterna. O que nós podemos entender com essa expressão? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Aqui nós já trazemos, como os espíritos dizem para nós, a dificuldade que nós temos de utilizar as nossas palavras para definir aquilo que ainda para nós é indefinível. Então nós usamos algumas expressões que têm um sentido aproximado, só que algumas vezes nós trazemos uma confusão. Então, através dos nossos estudos, aprendemos então que sobre eternidade e imortalidade, qual é a diferença entre essas duas expressões? A imortalidade é aquele que não morre, porém é aquele que nasce. Nasce, mas não morre mais. Por isso ele é imortal. Eterno é aquele que sempre existiu e sempre existirá. E aí, nesse caso, falamos sobre Deus. Deus é eterno. Mas tudo aquilo foi criado, inclusive o nosso próprio universo. Nós somos imortais. Tudo aquilo que tem começo, mas não tem fim. Na questão 153A, Kardec, então, para concluir esse raciocínio, ele diz assim: não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Observem a resposta dos espíritos. Esta é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, mais uma vez, a gente vê que a ideia pode ser correta, mas a palavra pode não ser precisa. Então os espíritos chamam a nossa atenção exatamente para que a gente tenha cuidado na forma como nós vamos expressar as nossas ideias. Até mesmo criando novas palavras, no caso daquele nosso neologismo, criarmos palavras novas para ideias novas. Tawakkal, bom dia. Finalizando então aqui esse item número 1. A gente já inicia aqui também o item número 2, para falarmos sobre a questão da morte, separação da alma e do corpo. Então nós temos ali aquele processo que vai evoluindo quando a morte física vai acontecendo. Então não é simplesmente uma morte súbita. Nós temos ali um processo que vai se desenvolvendo, Inclusive nós temos documentários que já foram produzidos falando para nós sobre a morte, o que é a morte na visão da ciência. E aí então eles vão explicando todas as reações que vão se desencadeando para fazer com que o corpo realmente seja declarado como morto. Então nós temos ali as formas diferentes de morte, Inclusive nesse artigo que eu trouxe para vocês sobre os 7 maiores mistérios do mundo, na pergunta o que acontece após a morte, havia também outros artigos que falavam, por exemplo, como acontece a morte por enforcamento, como acontece a morte por afogamento, como acontece a morte por fuzilamento, por um grande trauma. Então mostrando assim que o nosso corpo vai trazendo respostas diferentes para cada forma de desencarnar, mas no final, a forma de morrer, mas que no final o efeito acaba sendo o mesmo, Nós temos uma parada do sistema cardiorrespiratório e depois, consequentemente, todo o processo metabólico que se desenvolve a partir desses eventos. Então temos ali a morte cerebral, que não significa a morte do corpo. Ainda temos ali várias situações que a nossa ciência hoje vai analisando, vai avaliando. Mas ainda assim, a pergunta que nós fazemos é: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Essa é a primeira questão, a 154. Porque a grande dúvida que se tem é se dói morrer. Na verdade, o que dói são os ferimentos, são as doenças, são as lesões que afetam o nosso corpo físico, e por termos a nossa sensibilidade, por estarmos conscientes, isso pode ser para nós algo doloroso. Mas a morte propriamente dita, ela é dolorosa? A resposta dos espíritos: não.
o corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o seu fim do exílio. É claro que essa resposta dos espíritos fala, como nós encontraremos muitas questões aqui, percebemos que os espíritos falam de uma perspectiva mais elevada. Eles falam, os espíritos elevados falam de uma perspectiva elevada. Mas para um espírito ainda apegado à matéria, a morte para ele é um desespero, porque ele se vê não apenas lançado a um vazio que ele desconhece, ou para uma realidade que ele teme chegar, como é o caso, por exemplo, dos dogmas do inferno, de purgatório e tudo mais, como também é uma perda de tudo aquilo que ele viveu no mundo material. Ele perde nos seus relacionamentos, ele perde o seu patrimônio, ele perde os seus prazeres. Então, quando se diz que a morte é um prazer para o espírito, é um prazer para o espírito que sabe que está se libertando de um corpo material que é perecível, de um mundo de provas e expiações que traz para nós tantos sofrimentos, e que ele vai encontrar no mundo espiritual todo aquele prazer da sua liberdade. Nesse caso, essa dor pode ser um prazer. Para os espíritos comuns que temem a morte, esse momento é pavoroso, exatamente por ele não ter essa educação a respeito da morte. Porque envolve questões morais, envolve questões afetivas, interesses que o espírito tem, além do próprio corpo físico que traz a sua resposta de dor, dependendo da lesão que ele tem. A Angelina lembrou aqui, não são todas as vezes, estou realizando minhas tarefas e amigos que partiram chegam para conversar. No início eu tinha medo, hoje não, E são muitas pessoas que vivem essas experiências. Para uns acabam sendo experiências tranquilas, para outros experiências pavorosas. Pois é, Osmar, é o que eu tinha colocado no começo, a gente tem preocupação se a morte vai ser muito rápida, se ela vai acontecer muito rápida na nossa vida, porque a gente quer viver aquela vida longa, desfrutando e tudo mais, do que que a vida pode nos oferecer, e se a morte vai ser dolorosa ou não. Então, na verdade, o grande medo que a gente tem é a forma como nós vamos morrer. E quando nós temos esse entendimento sobre a nossa desencarnação, sobre a continuidade da vida, tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós de esclarecimentos, nós sabemos que a morte é algo natural, ela vai acontecer com todos nós. Nós só esperamos que ela aconteça no momento em que nós estejamos prontos para ela, que os nossos familiares estejam prontos para ela também, que nós cheguemos no mundo espiritual de modo tranquilo. Então a gente começa a fazer o nosso planejamento. Claro que a esmagadora maioria não espera que isso aconteça tão cedo. De preferência que isso nunca aconteça, mas é uma ilusão que nós temos. Mas o entendimento que nós temos sobre a morte como algo natural e inevitável para todos nós, e essa vontade que nós temos de aprender, de compreender sobre esse processo, faz com que nós não a temamos tanto assim. Mas é claro que nós temos ainda essa visão de que a dor das causas da morte é algo que nos assusta ainda. É a preocupação que nós temos de fato. Então Kardec faz um comentário, na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Leca, bom dia. Então aqui Kardec coloca para nós que na morte natural isso acontece de uma forma tranquila. Porque a pergunta que foi feita é se a separação da alma e do corpo é dolorosa. E aqui fala para nós que na morte natural isso acontece de uma forma tranquila. Que o espírito o corpo vai enfraquecendo, o espírito vai acompanhando esse torpor até o momento em que acontece o desligamento. Agora nós temos as mortes que são dolorosas. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aí é aquela grande questão que a gente coloca, sobre a questão da morte. Todo mundo fica trazendo questões, trazendo perguntas de como, o que acontece depois da morte, que a alma se liberta, uma expressão bastante simples, a alma se liberta
com a morte do corpo físico. Tudo certo, mas aí a pergunta é, se liberta como? Quanto tempo demora? Como acontece esse processo? É doloroso ou não é doloroso? O espírito faz sozinho ou ele tem assistência? Esse desprendimento ele acontece abruptamente ou ele demora vários dias? E aí nós, aqui os espíritos vão respondendo, mas nós já tivemos outras obras, outras tantas informações sobre esse processo, que para nós hoje temos esclarecimentos e nós entendemos sobre a particularidade desse momento para cada espírito de acordo com a sua condição. A Andréa colocou, e creio que o sofrimento que ocorre sentido pelo corpo é mais psicológico, por não saber para onde vai e o que vai acontecer. Tem a dor física, Andréa, não dá para negar isso, nós temos doenças, nós temos traumas, que aquele momento é muito doloroso. Mas o que Kardec pergunta é, a separação propriamente dita é uma separação dolorosa? A Angelina colocou, estamos estudando para um dia aceitar naturalmente. Inclusive nós temos um livro de Herculano Pires chamado Educação para a Morte. E outros tantos livros que são escritos também sobre esse momento tão importante para todos nós. É um grande evento. Afinal de contas, é a extinção da nossa vida biológica e depois a continuidade no novo plano, que para muitos acaba sendo um mistério. Até para nós espíritas nós lemos, e a pergunta é, você tem certeza que é assim que vai acontecer no mundo espiritual ou você torce para que seja assim? Com sinceridade, a grande maioria vai colocar, eu torço para que seja assim, porque foi assim que os espíritos disseram que acontece. Agora, você tem certeza que vai ser assim? Bom, aí certeza já não sei. Então, quer dizer, nós não temos como prever isso. Até pela nossa própria limitação de entendimento sobre tudo isso. Porque por mais teóricas que sejam as informações, por mais, por mais informações que nós tenhamos sobre essa continuidade da vida no mundo espiritual, ela continua sendo teoria. E sendo teoria, para nós não é a mesma coisa da prática. Como eu falei para vocês num exemplo anterior, é como se nós pegássemos um livro sobre a história da Tailândia. E aí você lê esse livro e você diz assim, eu conheço tudo sobre a Tailândia. Mas você já foi para a Tailândia? Não, nunca. Então como é que você pode dizer que conhece tudo? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Você vai ler uma receita de um prato típico da Tailândia, com seus temperos, com seus sabores, com isso, com aquilo. Você fala assim, nossa, eu li uma receita ótima, mas você sabe qual é o gosto disso? Não. Então tudo aquilo que nós temos, por isso o mais próximo que se tem sobre a vivência no mundo espiritual, nós temos pela experiência de quase morte, que o espírito continua ligado ao corpo físico, mas nesse desprendimento momentâneo ele tem essa visão do mundo espiritual, ou pelos próprios desdobramentos, que são no caso, tanto uma questão anímica que nós temos, uma faculdade anímica que nos permite esse desprendimento, e vemos o mundo espiritual por essa visão do espírito, ou pelas técnicas de chamadas viagens astrais, que também são técnicas de desdobramento. Então, o indivíduo acaba vendo o mundo espiritual por essa perspectiva desprendida do corpo físico, mas ainda assim não é a mesma coisa, porque ele viu, mas é como se chegasse na frente de uma grande vitrine de uma loja de doces, você viu o doce, mas você não comeu. Um só viu a receita, o outro viu o doce, e aqueles que conseguiram chegar nesse momento acabam então saboreando esse doce. Então temos ali formas diferentes de ver a realidade do mundo espiritual. A Marion lembrou o livro de Richard Simonetti, inclusive palestras que ele já fez, entrevistas. Quem tem medo da morte? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai criar para nós uma personagem e vai contar sobre essa personagem. Aliás, para quem quiser é só entrar lá no site kardec.tv, lá do programa Transição, e colocar na busca ali, Richard, que vão aparecer ali todos os vídeos do Simonetti, inclusive, essa é uma entrevista, Quem tem medo da morte, que ele fala, em 20 minutos, como se dá esse processo. É bem interessante, vale a pena para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
André lembrou, né, justamente, né, são informações muito teóricas e que têm que ser sentidas, né? E o detalhe, não apenas uma questão teórica, Andréia, mas também são informações variadas, né, cada espírito contando a sua própria experiência. E aí não nos permite uma generalização, de você dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Então, exatamente por ser uma experiência muito pessoal, muito subjetiva, nós temos uma dificuldade muito grande de ter um entendimento. Porque eu li sobre a forma como o irmão Jacó desencarnou no livro Voltei. Será que essa vai ser a minha desencarnação também? Qual espírito teria uma experiência parecida com a minha? Porque eu terei uma forma de desencarnar, eu tenho uma forma de ver a vida, eu tenho os meus medos e os meus receios sobre o mundo espiritual. Eu posso me prender mais ou me prender menos durante esse momento. Então, é algo muito particular. O importante, né, que nós temos que lembrar sempre é nós estarmos preparados para aceitar. A aceitação é o primeiro passo. O que vier virá como consequência. É mais ou menos igual a um vestibular, né? Se você se preparou bem ou se preparou mal, vai ser exatamente o que você vai encontrar no vestibular, uma dificuldade maior ou menor. Então, se você se preparou durante a vida, cultivando valores, cultivando virtudes, cultivando bons sentimentos, se desapegando daquilo que o mundo material pode oferecer, sabendo que esse momento vai chegar na sua vida, quando ele chegar, você vai dizer assim: olha, eu me preparei para esse momento, que venha o que tiver que vir. Porque nós já sabemos que o que existe de genérico nesse ensinamento é que o espírito vai colher, usando essa comparação simplificada, ele vai colher aquilo que ele semeou durante a sua existência. Ele vai ter de acordo com o seu merecimento. Então esse é o grande preparo que nós temos que ter. Cultivar sentimentos, valores. E aí depois entregar, né, nas mãos de Deus e deixar encontrar aquilo que nós temos por merecimento. Marion colocou também, né, já passamos tantas vezes por isso, né, mas temos o esquecimento e por isso nos traz apreensão, né? Se nós pudéssemos contar, né, Marion? Apesar de que eu lembro que o Chico dizendo para nós, né, que todos os dias nós morremos e todas as manhãs nós renascemos, porque nós falamos exatamente sobre essa libertação do espírito e não deixa de ser assim. Inclusive o próprio Richard Simonetti nesse livro Quem Tem Medo da Morte, ele fala, tem uma passagem interessante que ele diz assim, que tem pessoas que têm morte muito tranquila. Aí tem aquela expressão: nossa, ele morreu feito um passarinho. Como se o passarinho não morresse de uma forma dolorosa também, né? Só que na verdade o espírito traz dentro de si uma grande perturbação. Traz ali medos, angústias. Tem uma história da minha família que eu não cheguei a vivenciar. Isso aconteceu quando eu era bebê, né? Uma cunhada, uma tia minha, que na verdade era esposa do meu tio, irmão da minha irmã. Ela estava sendo uma roda de amigas em casa, comendo biscoito, tomando chá, e aí então ela foi morder um biscoito, teve ali um mal súbito e desencarnou. Aí o pessoal fala assim: nossa, mas que maravilha você desencarnar assim, de um modo súbito. Sem dúvida nenhuma, né? Não tem aquela dor, o espírito só fica surpreendido, né, por esse momento, que para ele é muito difícil. Acabou de ter um filho, você tem seu marido, você tem sua casa, você tem seus compromissos, e ser surpreendido com a morte é algo que traz uma grande angústia. Por isso nós vamos estudar no próximo item sobre a perturbação espiritual, que é a perturbação, as aflições e angústias que o espírito sofre naquele momento. Mas essa perturbação, ela pode ser mais ou menos duradoura de acordo com o modo que o espírito vê a vida. Então assim, mas a gente fica pensando o que é pior, né, Marion? Se você desencarna com dor ou você desencarna de repente. Mas de qualquer forma, o que Richard Simonetti fala nesse livro é exatamente isso. A gente imagina que o espírito que desencarna subitamente, ele teve uma morte tranquila, mas intimamente ele tem ali tantas aflições, não apenas com relação a esses medos que são muito naturais para todos nós, mas pelo fato dele ter vivido uma vida muito materialista, uma vida cheia de vícios, uma vida com valores dos mais negativos, era uma pessoa egoísta e tudo mais. Isso para ele é um grande sofrimento. Então o que aparentemente é uma tranquilidade, intimamente pode ser um verdadeiro inferno que o espírito está vivendo. E até mesmo tem aquela coisa que a gente vê muito também, né? Para quem já teve contato assim profissionalmente com a morte, como foi meu caso,
É muito interessante você ver assim, o corpo, né, preparado naquela urna, né, e as pessoas olham e dizem assim, olha só, ele está sorrindo. A gente olha meio de rabo de olho assim, baixa a cabeça, respira fundo e fala, não, esse sorriso é uma contração, talvez seja ali alguma coisa que fez, mas o espírito já está longe dali, e se tem uma coisa que está acontecendo com ele, não é o sorriso. Por mais elevado que ele seja, esse momento para ele é de grande apreensão. Até mesmo um espírito como Chico, por exemplo, esse momento ele deve ter ficado inseguro. Ele não ficou inseguro no avião? O avião chacoalhou, ele ficou, ai, Nossa Senhora, imagina na hora da sua morte. Certamente havia um grande acolhimento, mas ele intimamente é assim. Para finalizarmos, só para usar uma comparação, é como se nós pegássemos uma pessoa que fizesse um curso de paraquedismo, com toda a segurança, com toda a confiança, com todo o apoio dos seus professores e instrutores. Na hora de saltar, é ele e o céu. E ele vai olhar para baixo. Então, com toda a confiança que ele tem, o coração vai acelerar. Ele não vai saltar de um modo tranquilo. Mas durante o salto, aí então ele vai se lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu. E aí então ele vai ter um pouso tranquilo. Só para a gente poder imaginar como isso acontece. Nunca saltei braço. Dá para imaginar a minha apreensão se chegasse a minha vez, né? Muito bem, pessoal. Só fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, nós paramos aqui numa das primeiras questões, né? Questão número 155. 155 nós paramos, mas depois a gente retoma então no nosso próximo encontro esse mesmo item, né? Então o item número 2, separação da alma do corpo, a gente vai recomeçar então, só para poder fazer aqui uma recapitulação da questão número 154. Né? Então, pessoal, trouxe para vocês aqui algumas impressões. Obviamente que se nós ouvíssemos 100 palestras sobre esse tema, nós encontraríamos 100 histórias diferentes, 100 pontos de vista diferentes. Né? Então, assim, eu coloquei para vocês o meu ponto de vista, e certamente vocês encontrarão muito mais informações, né, com palestrantes, com outros estudiosos, mas dá para a gente ter uma ideia, né, o que nos espera, né, o que é essa separação da alma e do corpo, né, e o modo como ela acontece, né, para alguns espíritos, né, pelo menos aqueles que nós conseguimos acompanhar a história que eles contaram. Mas certamente nós temos ainda bastante para aprender, temos muito para aprender. Então finalizamos por aqui. Item número 2, separação da alma e do corpo, será o nosso próximo item no encontro que vem. Valeu então, pessoal, fechando por aqui.